Olá, boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Hoje, leitura do 17º dia do livro Uma Vida com Propósito. Hoje eu tenho uma convidada muito querida, muito especial aqui comigo, a Renata, pra gente ler juntos esse livro e nos aprofundar nesse assunto. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um retorno aí, por favor. Bom dia, Lady Golden. Bom dia, boa tarde, né? Não sei. Me dá um retorno sobre o áudio, Lady Golden, tá tudo certo? Ok? Oi, Paula. Bom dia. Djalma, querido colega de trabalho. Bom dia. A Rê chegou. Deixa eu ver aqui. Convidar a Rê para entrar com a gente. Rê, recebeu o convite aí? Olá, Oi, querida amiga. tudo bom? Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Bom A gente dia. está Boa aqui. tarde já, né? Acredito que sim. Para mim é bom dia, ainda não almocei, mas tá bom. Não, é verdade, eu também não. Então vamos Tem no bom dessa, dia. né? E aí, tudo certo, Rê? Tudo bem, e você, como está? Estou bem. Te fiz Estou esse muito feliz de convite. estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Que legal, para você participar comigo da leitura desse livro, que eu tenho certeza que você tem coisas maravilhosas para compartilhar com a gente. Vamos lá então, Sim. que hoje o dia é cumprido. 17º dia, uma vida com propósito. Estamos caminhando na leitura desse livro. Estou muito, 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 muito feliz com esse projeto. Vamos lá. Então é um bate-papo. Conforme a gente for lendo, a gente vai se falando, ok? Vamos lá, ok, combinado. Então, dia 17, um lugar ao qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios 2:19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15. Você é chamado para pertencer e não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho ou sem ajuda. É isso aí, né, Rê? Nós realmente não fomos criados para viver sozinhos, fomos criados para viver em comunidade. E ontem eu estava falando um pouco sobre a prioridade das pessoas da vida em comunidade. E reforçando isso, que para muitas pessoas isso pode parecer um esforço, mas é necessário que você conviva, que você compartilhe da sua vida com outras pessoas, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, nos seus amigos, em todos os ambientes, né? É isso mesmo. E você sabe que é muito interessante, né? Porque o pertencimento é uma chave até mesmo para nós chegarmos aonde a gente deseja. Porque enquanto a gente não pertencer ao lugar, às pessoas, a gente sempre vai sentir uma falha, né? Vai faltar algo aqui. Então, por exemplo, aqui nessa leitura, se a gente não se sentir pertencente dessa live, que nós estamos sendo importantes aqui nesse momento, as pessoas que estão escutando estão pertencendo também a esse dia, a esse exato momento, a nossa vida vai ficando fragmentada. E aí a gente chega no final da noite e fala assim, nossa, parece que não foi legal esse dia, né? É justamente pela falta de pertencimento. Excelente, Rê. Pertencimento, a palavra
Perfeito. Conceito, não é nenhuma palavra, é um conceito maravilhoso que se encaixou aqui. Vamos lá. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que tivesse isolado de outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Enfim, tem várias passagens por aqui. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Entendo que singular, apenas você e Deus. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos partes uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 5. E aí, Rê, é bem isso, né? Olha, gente, eu adoro esse livro pelas citações, por todo o embasamento bíblico que ele nos dá. Porque muitas vezes a gente fala os nossos conceitos, até os nossos entendimentos, os nossos achômetros, mas esse embasamento bíblico eu acho extraordinário, porque reforça mais ainda em nossa vida. Então, olha só, ele fala em Romanos, somos muitos formando um corpo e cada membro está ligado um ao outro. Não somos nada isoladamente, né? Uhum. Eu não sei, eu tô com uma versão anterior, né? Aqui, mas é o mesmo Tá. capítulo aqui. Realmente só tá mudando. Aqui não tem os versículos certos. Assim, tem o versículo, mas não tem a citação, né? Tá só no rodapé lá atrás. No rodapé não lá atrás. Só que tem uma frase aqui que diz assim, ó. Você não está mais por conta própria, né? Justamente por esse pertencimento. Então, quando nós começamos a andar em Deus, na nossa vida de propósito, a gente percebe que a gente não está mais sozinha e nem deixando a vida nos levar. Porque a todo momento a gente pode direcionar nossa oração ao Pai. A todo momento a gente pode pensar que tem outro cristão, outra pessoa que está orando, que também está com suas lutas internas, os seus desafios fazendo, né? Então, isso também vai dando o quê? Uma segurança, né? Então, eu acho que o pertencimento traz essa segurança, né? Que eu não estou sozinha, a Tarsi não está sozinha e nenhum de vocês aí que estão nos acompanhando nessa live também não estão mais sozinhos, né? Eu acho que é bem isso, né? Desse corpo. Em outros Né? momentos da leitura do livro, eu falei sobre a generosidade de Deus conosco. E é isso, gente, é uma generosidade muito grande. Essa garantia, olha, eu estou cuidando de você. É maravilhoso essa certeza, né? Vamos lá. Seguir a Cristo inclui pertencer e não apenas crer. Nós lemos isso lá no começo. Somos membros de seu corpo, que é a igreja. Observa C.S. Lewis que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original, Romanos 12, 5. As lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente Vamos lá, vou voltar aqui. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar um nome a uma lista sem nenhum requisito ou expectativa. Vamos continuar. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Rê, tá aí comigo? Parece que a Rê caiu ou travou. Ah, voltou? Voltou, Rê, voltou. Então tá. Achei que estivesse aí. Então Então vamos tá lá, eu bom. li até a parte do Expectativa. Eu inseparável do ouvi a corpo de Cristo. expectativa ali. Então vamos voltar. Requisito e expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Gente, olha como isso é forte.
Olha que garantia profunda para a sua vida. Ser parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não é um edifício, um organismo e não é uma organização. Quer comentar alguma coisa aqui? É Vamos isso continuar? mesmo, né? Porque a gente tem que entender que nós somos a própria igreja, né? Então, assim, o nosso corpo, a quem nós somos, está totalmente integrado com quem Deus é, porque Jesus veio para a Terra e nos deu essa possibilidade, né? Então, Essa acredito que é o salvação. maior presente que a gente tem na vida, né? É andar mesmo num propósito, porque Jesus veio para nos salvar, mas também para nos dar uma vida o quê? Plena, que vem no pertencimento, mas nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo dele. Então, nós temos que também fazer o que ele fazia, né? Na questão da generosidade, do amor ao próximo, não julgar, né? Nem Jesus julgava, né? Quanto mais nós, quem nós somos, né? Para julgar os outros, a falhas. Então, esse ser o corpo de Cristo é justamente andar totalmente alinhado com ele nas nossas atitudes, ações, pensamentos e sentimentos. Eu Tem creio que é um, isso, né? O mesmo. exatamente. Tem um livro em algum dos livros do Napoleão Hill que eu li, que ele dá um exercício que é você colocar à mesa as pessoas com quem você gostaria de discutir tudo que você quiser discutir, todos os seus assuntos da sua vida. Então você imagina lá uma mesa e coloca quem você quiser. Os Isso é maiores forte. e melhores, seus ídolos, as melhores pessoas do mundo, de toda a história. Você pode colocar Jesus na sua mesa e perguntar para ele o que você faria nessa situação, o que você faria, como é que você reagiria diante disso. E eu vejo que é isso também, é esse corpo, é você se sentir pertencente e nas suas maiores angústias, conversar com É, Deus, né? E pedir as respostas para ele, né? Então vamos é lá. isso mesmo. Para que os órgãos do corpo humano cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja, um templo mesmo a que ele se refere, né? Você descobre seu papel nessa vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Romanos 12, 4, 5. Se um órgão é de alguma forma desligado ao corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma do declínio espiritual é normalmente, olha só, o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos da fé. Sempre que nos tornamos descuidados sem a comunidade de irmãos, todo o resto também começa a desmoronar. Vamos lá, aqui eu vejo a igreja como como é que fala? O carvão que coloca fogo numa fogueira, da lenha que coloca fogo numa lareira. Estar unidos em Cristo. Hoje a gente tem muitas formas, né, de se unir a irmãos de fé, que não só especificamente a uma igreja, existem inúmeras reuniões,
grupos de oração que se reúnem, pessoas que se reúnem em torno de de um mesmo propósito. Eu não diria nem em torno de uma mesma religião, porque eu mesma me reúno com grupos de oração de pessoas de outra denominação, e é sempre extraordinário. Nós aqui, Rê, estamos fazendo isso, né? Nos unimos em torno de uma oração, em torno de um propósito, da leitura de um livro que edifica as nossas vidas. Então, eu acho que a gente estar unido aos nossos irmãos de fé é essa lenha na fogueira, né? Que mantém a chama acesa. Exatamente. E aqui também, minha amiga, eu vejo o seguinte, e é para cada um de nós, assim, que nós somos únicos e temos habilidades, né, essenciais para que essa igreja ela caminhe, né? Então aqui fala, né, que se uma pessoa lá começa a faltar aos cultos, começa a faltar às reuniões, o que que acontece? Ela vai se esfriando espiritualmente, porque ela também vai perdendo a noção que ela tem de quem ela é, de suas habilidades, do que ela é boa para fazer, né? Então é isso, se alguém sai da igreja, as áreas vão ficando o quê? Capengas. Então, igual o nosso corpo ele é totalmente alinhado. Então, assim, eu e você fazemos parte de um todo, só que esse todo só funciona porque nós exercemos o nosso papel com os nossos dons, talentos, habilidades, né? Então pode ver se às vezes alguém falta, seja no trabalho, ou seja em casa, alguém se sobrecarrega. E o todo Exatamente. não fica tão harmônico, não fica tão gostoso, porque aquela pessoa não vai conseguir exercer todas as funções de uma forma excelente, porque ela vai ter que estar fazendo várias funções ao mesmo tempo. Né? Então, aqui dá para a gente trabalhar várias coisas no ser humano, né? A questão de receber pessoas, a questão de deixar a inveja de lado, o orgulho de lado, entender que cada um tem a sua própria função e é importante do jeito que é. Né? O Acredito valor que de é um cada ponto um também, né? Maravilhoso, Rê. exato. Então vamos lá. Ser membro da família de Deus não é irregular, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Olha só, Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão sobre elas. Mateus 16:18. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função nele. A pessoa que diz não preciso de igreja, olha só o que você já comentou, Rê, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Na Bíblia, a igreja, como um todo, é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não gosto de sua noiva. Ou eu te aceito, mas eu rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos ou depreciamos, olha só, as duas coisas, a igreja, ou até reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem a sua família espiritual. É bíblico, 1 Pedro 2,17. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Uau, Rê, que forte essa parte, hein? É verdade. Isso é muito forte, gente, porque todos nós temos as nossas falhas e a gente sempre, não vamos generalizar, né? Mas assim, talvez na maioria do tempo a gente às vezes vai na igreja ou a gente lida com alguma situação e fala assim, nossa, que coisa ruim, né? Ou a gente julga, ou a gente despreza. Só que, gente, aqui tá falando exatamente isso. Não tem como a gente amar Cristo e não amar a igreja. O que é a igreja? A igreja são pessoas. E nós somos difíceis de lidar mesmo. Existem momentos que a Exatamente. gente vai ser chato, existem momentos que a gente vai estar arrogante. Então, todo ser humano, gente, transita, né? Nesses aspectos carnais. Então, o olhar para dentro de nós e falar assim: não, se eu amo a Cristo, eu também vou amar as pessoas, porque Cristo, ele veio pelas pessoas, né?
E nós formamos essa igreja. Então, chamar nossa atenção para isso. O que eu preciso melhorar dentro de mim, né? Para que eu possa amar Deus e Jesus nesse formato integral, né? E assim eu consigo passar o amor dele muito melhor também, né? O Djalma está falando, Jesus falou, eu sou a videira e vós são os ramos. Muito bom, Djalma, muito legal essa sua colocação. Nós somos os ramos da videira e somos parte da videira. E existem outros ramos que talvez não nos agradem tanto, né? Igual você falou, porque somos seres humanos com as nossas imperfeições. E me lembrou, eu participo da minha igreja aqui, e em alguns momentos eu passei por esses desafios de até desentendimentos, às vezes uma conversa mais áspera com os outros colegas da igreja, mas assim, gente, sempre nos lembrarmos do nosso propósito maior, estando em uma igreja, que é servir a Cristo e servir a nossa comunidade. Eu acho que partindo disso, lembrando que somos ramos da videira, como o Djalma falou, e que existem outros ramos também diferentes de nós, a gente tem que lidar com essas, como é que eu vou dizer, Rê? Com essas adversidades. Ser isso. E diferença de um para outro, né? Porque Diferenças. amiga, a gente pode se amar, a gente pode se dar muito bem, mas vai ter um momento que a gente, assim, a minha opinião não vai ser igual a sua, não é verdade? E nem por Exatamente. isso a gente vai romper a amizade, mas a gente vai ter que se complementar, né? A gente vai ter que respirar fundo e falar, não, ok, o que eu posso fazer diante disso, né? E aí sim a gente vai trazendo a verdade de Jesus para nossa vida. Exatamente. Então vamos lá. A comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados no pecado. Coríntios 5, de 1 a 13 e Gálatas 6, de 1 a 5. A Bíblia diz que os cristãos sem igreja local é como o órgão sem corpo. Olha só, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação até anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. Olha só que palavra bacana. Os crentes peregrinos, ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja para outra, sem filiação, responsabilidade e compromisso. Olha só, responsabilidade e compromisso com a sua igreja. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo sem frequentar uma igreja local, mas Deus discorda veementemente. A Bíblia oferece muitas e irrefutáveis razões para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Eu vejo que aqui também é aquela questão que a gente já falou, para a gente também acender a chama da nossa fé, para a gente também fortalecer e compartilhar da nossa fé com outros cristãos. É verdade. E assim também o quanto a gente pode se disponibilizar mais para a casa de Deus, né? Eu às vezes eu escuto as pessoas falando assim, ah, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho talento, tem gente que faz muito melhor do que eu nem vou dar meu nome para fazer isso porque eu não vou dar conta, né? Gente, isso é historinha, né? Não Historinha. existe isso, porque para a gente ficar habilidoso em algo, a gente vai precisar treinar. E às vezes Vai. você tem uma palavra que aquela pessoa precisa ouvir, às vezes você faz um arrozinho gostoso que só você sabe fazer, e quando as igrejas se reúnem, né, para fazer algum trabalho, sempre tem comida envolvida. Então, assim, nós precisamos, às vezes tem que limpar a casa do Senhor, tem tanta coisa, gente, para se fazer.
dentro de uma igreja, né, tem a parte infantil, a parte de jovens e simplesmente até a parte de quem fica por trás das coisas, né, postando nas redes sociais falando da igreja, tirando fotos, fazendo vídeos, ou seja, toda pessoa que quer se disponibilizar ao trabalho do Senhor vai ter o que fazer. Então não se preocupe, porque lá onde você está, a tua comunidade vai encaixar algum lugar aonde você pode servir e servir de todo o teu coração. E eu acho importante também esse start. Vá e sirva. Isso. Lá dentro você vai se encaixando. Eu falo por experiência própria, isso aconteceu comigo. Eu comecei como leitora. Eu sou uma boa leitora, então eu fui como leitora. E lá, conforme eu fui trabalhando, foram aparecendo outros compromissos e outras responsabilidades, como ele fala aqui, que eu pude contribuir muito com a minha comunidade. Então é esse pertencimento que a Rê falou no começo, que você tem que se sentir pertencente. E vá, comece, dê o primeiro passo, né? Que as coisas vão aparecendo, você vai se encaixar realmente dentro de um serviço da igreja que também é muito importante. Vamos lá. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Olha só, João 13:35. Quando nos unimos em amor como uma família na igreja, com diferentes formações, diferentes raças, posições sociais, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o corpo do Senhor. 1 Coríntios 12:27. Sensacional, né, Rê? Juntos somos mais fortes. Juntos nós mostramos o poder dos cristãos também para a nossa comunidade. Muito maravilhoso isso. Então, vamos lá. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É um laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar uns pelos outros e a compartilhar as suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. 1 Coríntios 12:26. Somente pelo contrato regular com os somente pelo contato regular com os fiéis comuns e imperfeitos, olha só, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Olha só. Olha como isso é forte. O companheirismo bíblico, ele é diretamente relacionado com o nosso comprometimento com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos a nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conheceram João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos seus irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. Como é poderoso esse pequeno trecho. Nós falamos também numa parte aí, né, Rê, sobre o egoísmo. Gente, é exatamente isso. É nós, assim, cair por terra o nosso egoísmo. E diante de diversas raças, diante de diversas imperfeições dos nossos colegas, a gente se colocar à disposição de Cristo. Olha só, eu achei essa parte extraordinária. Você quer fazer algum comentário, Rê? Eu quero.
Porque assim, ó, quando ele fala, né, isolamento egoísta, gente, toda vez que a gente só tá olhando para nós, nós estamos sendo egoístas. Por quê? Às vezes nós temos dificuldade, o ser humano tem dificuldade em compartilhar experiências, principalmente quando são experiências que deram errado, né? Ou às vezes tem pessoas que se constrangem de falar sobre aquilo que deu certo. Porque às vezes pensa assim, nossa, mas para mim tá dando tanto certo, eu não quero falar para o outro para não se sentir ofendido. Gente, você tem que trazer o outro para essa alegria, para essa felicidade, né? Então é isso que eu acredito que o autor está querendo chamar a nossa atenção, né? Que é isso que Jesus queria. Olha, abrace, dê o teu colo quando as pessoas precisam, para de ser egoísta, mas ao mesmo tempo compartilhe alegria, compartilhe esperança, né? Para todos que precisam. E aqui ele frisa, né, no parágrafo anterior, juntos e não separados, porque às vezes a gente vê um contexto e, ok, juntos, mas o que é ser junto? Gente, é não estar separado, ou seja, a nossa vida tem que se alinhar, a gente tem que trocar essas experiências, né, que ele traz aqui embaixo, porque às vezes a minha experiência pode impactar tanto a vida do outro que eu posso levar a transformação, não é nem com conteúdo, é simplesmente pela minha vivência, né? Então, eu acredito que isso é muito importante para nós. O Rê, essa semana nós duas juntas passamos por isso, né? Você fez uma live compartilhando um momento da sua vida e aquilo fez tanto sentido para minha vida que o meu crescimento com aquilo foi extraordinário. Então, isso que você falou é muito importante. A nossa própria história de vida, a nossa própria convivência no decorrer dos dias vão trazendo inspirações para as outras pessoas, né? Isso. Vamos lá, então. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Uau! Nós precisamos desenvolver os nossos músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como um espectador passivo. É isso que a gente falou. Você tem que ter uma participação ativa na tua comunidade para que você até desperte os seus dons, né? Somente a participação em ilimitadas atividades da igreja local desenvolve essa musculatura espiritual. A Bíblia diz, à medida que cada parte realiza o seu trabalho espiritual, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios 4:16. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. 50 vezes. Recebemos ordem, é uma ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir, olha só, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, compartilhar uns com os outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-se uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas e inúmeras outras obrigações mútuas. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as suas e as minhas responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar as suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso, irmãos. É enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Isso em todos os aspectos da sua vida, não apenas na sua igreja.
em todos os aspectos da sua vida. Você só vai ter maturidade quando você se relaciona profissionalmente, pessoalmente, com os amigos, na igreja, em todos os aspectos da sua vida. Precisamos mais que da Bíblia para crescer. Precisamos uns dos outros, precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhes está ensinando, também aprendemos a crescer. Que dia maravilhoso para eu ter chamado você, uma pessoa maravilhosa na minha vida, para compartilhar comigo. Gente, isso é ser igreja. Fazer essa live compartilhando dos ensinamentos de Deus, crescendo juntos, nós estamos crescendo juntos. Isso já é ser igreja. Então, gente, olha quantas ações. Lembra que teve um dia, Rê, da nossa live, que eu falei assim, gente, vocês têm que agir. A partir do momento que você tomou uma decisão, é a ação. É ação, é caminhar no sentido da sua decisão. E você só caminha no sentido da sua decisão agindo. Olha quantas ações ele sugere aqui pra gente hoje. Incentivar, saudar, orar, admoestar, ensinar, honrar, carregar, enfim. Um monte de coisas que ele nos estimula a fazer. E aí, Rê? Gente, eu quero comentar muitas coisas aqui. Esse trecho tá extraordinário, né? Eu preciso falar de muitas coisas. Primeiro, quero dar um oi aí para a Idalina que entrou, né? A Paula ali também do Instituto. Deve ser a Paula. Paula é luz na vida desse mundo. A Paula também, vou chamar a Paula para fazer uma live, que ela tem muito para agregar pra gente. Muito bom. Então, gente, vou pegar do gancho final aqui que a Tarsi falou, eu quero comentar alguns pontos aqui do que eu senti no meu coração. Gente, primeiro, a Tarsi, uma vez, gente, eu tava péssima, assim, porque eu tava focando no negativo. E a gente se encontrou, daí a gente tava pessoalmente, foi logo depois de algum curso que a gente fez juntos. E daí eu fui lá no escritório dela e eu comecei a lamentar, gente. Eu comecei assim, ai, porque eu não quero viver isso, ai, porque eu não quero fazer aquilo, gente. A Tarsis olhou pra mim e falou assim, amiga, tipo, ela ficou brava, não brava, assim, mas assim, ela teve que me chamar atenção, porque eu tava péssima, né? Eu tava assim lá embaixo dela, assim, amiga, sabe o que você tá fazendo? Você tá focando naquilo que tá negativo. Cadê o positivo? Tá, você já sabe o que você não quer. E agora, o que você quer? Aonde você quer chegar? Ela, tipo assim, foi realmente a coach daquele momento, né? Uhum. E gente, me fez despertar. A partir daquela conversa, eu fui pro carro, chorei mais um pouco que eu precisava chorar, porque a gente tem que sentir, a gente tem que lidar com as nossas emoções. Eu estava naquele momento, mas, gente, depois daquilo, eu só lembrava da tarde me falando, amigo, o que você quer a partir de agora? Foca no que você quer. Então, a igreja de Cristo faz isso, gente. Porque se eu tivesse sozinha naquele momento e continuasse nas minhas lamentações, nas minhas murmurações, eu não teria dado os passos que eu dei depois daquela conversa, que foi eu me posicionar e eu começar a galgar novos passos. Inclusive, depois de um tempo aí dessa nossa conversa, eu assumi que eu queria morar sozinha, né? Tanto é que eu me mudei de cidade depois de um tempo, né? Então, são coisas, são pessoas enviadas por Deus mesmo para a nossa vida. E até pessoas, por exemplo, a Tarsis eu amo, eu vejo ela como minha amiga, assim, então eu escuto, né, o que ela tem para me falar. Só que existem também pessoas que vão chegar até nós que não são legais, pessoas que a gente não vai gostar, pessoas que às vezes vão vir com ignorância, vão vir com orgulho, com inveja. Só que mesmo assim, gente, com críticas e julgamentos sobre as nossas vidas, mas não descarte o que eles têm para falar. Leva para você no sentido assim, não se apropria do mal que eles podem te causar. Mas assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Qual é a luz que essa pessoa está trazendo para a minha vida? Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria esse amadurecimento, é assim que a gente sai, né, como autores aqui, desse isolamento egoísta. Então, a gente precisa colocar a cara a tapa, gente, dentro da igreja, dentro da nossa empresa, aonde for, porque a gente vai precisar de outras pessoas para nos alavancar. O autor fala assim, né, que a gente precisa desenvolver um músculo
espiritual. Gente, quem é que gosta de ir na academia? Se você gosta, parabéns para você. E olha, show, porque eu não gosto. Eu Se também tem não. uma coisa que Deus tem que trabalhar em mim, gente, é o tal de fortalecer músculo. Tipo assim, meu Deus, é sério que eu tenho que ir para academia, né? A mesma coisa vai para a palavra do Senhor. No começo é difícil a gente querer exercitar isso. Primeiro, a gente tem dificuldade de ler a Bíblia. A maioria das, não vou generalizar. A maioria das Uhum. pessoas tem dificuldade de ler a Bíblia, ou seja, é difícil criar um hábito de leitura bíblica. Segundo, as pessoas têm dificuldade de orar, de se ajoelhar, de falar com Deus, porque parece que a gente está falando com nada, né? No Uhum. início da minha jornada, eu falava assim, meu Deus, é sério que eu estou falando? Será que o senhor está me ouvindo mesmo, né? Então, assim, eu não tinha essa credibilidade, eu não me pertencia ainda a Deus, né? Acreditava, mas não me pertencia. E depois, gente, além de orar, de ler a palavra de Deus, vem o jejum. Quem que gosta de ficar jejuando? Não é fácil. Aí depois a gente ainda tem que encarar os irmãos da igreja, tem que encarar as pessoas de forma diferente e tem que se colocar à disposição. Gente, é muito desafiador. E quando a gente vai a campo, né, que é na igreja, só vou destacar mais um exemplo que aconteceu comigo, e a gente pode seguir aí, amiga, senão eu falo demais também. É que, assim, às vezes a gente já tem habilidades que estão bem desenvolvidas. Por exemplo, eu gosto muito de dirigir, e eu, assim, eu viajo mesmo o Brasil toda, pode estar, eu tô sozinha, porque eu entendo que eu sempre tô com Deus comigo, mas, assim, não ligo de pegar o carro e pegar a estrada. Então, isso eu acredito que é uma habilidade minha e que eu treinei muito, né, para dirigir, para estacionar e tudo mais. Só que aí eu tava sabendo que era uma habilidade ótima que eu tinha. Então eu era assim, não, vamos viajar e tudo. Só que aí, gente, surgiu um evento da igreja pra gente ir, um acampamento, não é acampamento, era, não lembro o nome, mas assim, a gente ia passar uns dias numa outra cidade e a única pessoa que tinha carro e que pegava estrada era eu. E aí, gente, o que aconteceu? Eu tive a responsabilidade de levar mais 4 pessoas comigo, inclusive o filho do pastor e a irmã do pastor. Gente, nesse momento, eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo, que eu falei assim: não. Eu falei assim: meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu falei: não, é muita responsabilidade para mim. Ou seja, já era uma habilidade que eu tinha dirigir, eu já amava pegar a estrada, né? E eu amo ajudar pessoas, assim, tipo assim, levar pessoas comigo. O meu sonho é realmente fazer caravanas pra gente viajar o mundo todo, né? Então, isso eu creio que Uhum. eu vou realizar ainda. Mas quando eu precisei lidar com a responsabilidade de levar outras vidas comigo, o cenário mudou. Ou seja, Uhum. ali eu precisei exercitar um músculo diferente, né? E ainda mais o peso que essas pessoas tinham. Todas as pessoas são importantes, mas tem algumas, né, que eu falo assim, meu Deus, é o filho do pastor, é a irmã do pastor. E aí eu fui super concentrada. Eles queriam que eu perdesse a música. Eu falava, gente, me ajuda nessa parte da estrada, não tem nada. Então, no meio do caminho, eu fui um pouco até chata, assim, por quê? Por conta de exercitar esse músculo, né? Eu tô acostumada a andar sozinha, mas eu não tô acostumada a levar pessoas comigo a longa distância. E na cidade vizinha, ok. Mas já pensou, gente, dirigir 5 horas, né? Então, assim, sabendo que você não vai poder passar o volante para ninguém, porque mais ninguém ali daquele carro dirige. Então, isso é exercitar o músculo, né? Mesmo dentro daquilo que a gente já sabe, a gente vai ter os desafios a enfrentar. E graças a Deus, fomos e voltamos tudo bem, né? Uma coisa eu sabia, o pastor e a pastora ia estar olhando por nós o tempo todo, né? Duas coisas que eu quero comentar aí, Rê. A primeira é a vulnerabilidade que a gente falou, né, em algum momento, acho que não sei se foi na outra live, enfim. Porque a Rê chegou e falou e abriu a boca e pediu ajuda. E é isso também, é a gente ter pessoas certas com quem contar e com quem compartilhar as nossas dores e que sejam as nossas reclamações para que alguém nos mostre que nós estamos reclamando demais, que seja. Mas, assim, isso é também ser igreja. Então, a gente tem que pensar sempre que a igreja não é só o templo, é também o templo que você frequenta, também. Mas ser igreja e ser irmãos em igreja é isso. É você ter com quem contar e ter essa vulnerabilidade de se abrir, de pedir ajuda, de falar, de compartilhar.
Porque muitas vezes basta isso, que você compartilhe para que a resposta venha. Se você ficar no egoísmo, igual ele falou aqui, no egoísmo e não, vou ficar quieto aqui digerindo toda essa minha dor, muitas vezes você não se desenvolve. Muitas vezes não, provavelmente você vai acabar não se desenvolvendo. E eu quero, não sei se ele está aqui ainda, o Ronaldo Gomes, coach. Foi o Ronaldo que me deu a ideia de começar a leitura desse livro. Se tiver aí, Ronaldo, manda um oi. Na verdade, eu me inspirei nele. Ele faz a leitura de um outro livro nesse mesmo formato, todos os dias uma lição, e é um livro específico para homens. E mesmo assim eu acompanhava, porque são lições bíblicas, enfim, eu acompanhava com ele. E aí, vendo esse trabalho dele, eu tive essa ideia. Então, minha gratidão, toda minha honra a você, Ronaldo, que me inspirou a fazer esse trabalho aqui. Rê, vamos lá, que tem muita coisa ainda. Vamos. O corpo de Cristo precisa de você. Isso aí, Djalma, ser igreja é caminhar juntos, participar juntos. Muito bom. Deus tem uma função específica para você na família cristã. A Rê falou isso pra gente, né? Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Gente, é uma promessa de Cristo. Você tem sim talentos para caminhar na igreja de Cristo. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. 1 Coríntios 12, 7. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Gente, olha só, use a igreja para desenvolver os seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar o seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, usa o corpo espiritual de seu filho. A igreja é o instrumento do Senhor nesse mundo. Não devemos apenas ser exemplo de amor de Deus, amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós, como membros do corpo de Cristo. Nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós e cada um tem uma contribuição para dar. Paulo afirma, ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Efésios 2:10. E é isso, né, Rê? O Djalma está falando, os nossos dons são gratuitos e a gente precisa exercer esses dons. Não basta você guardar para você. E a igreja é uma oportunidade que você exerça esses dons e consagre a vida de outros irmãos através desses dons que você recebeu. Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Gente. Uau. É isso daí. Uau, é isso mesmo. Uau, gente, a tua família da igreja vai te impedir de você voltar a ser uma pessoa que você já foi, de retroceder. É muito poderoso essa promessa. Nenhum de nós está imune à tentação. Todo mundo concorda, né? Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer pecados. Deus sabe disso. Então, ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros nos caminhos certos, gente. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Não é da sua conta, não te interessa, não te importa. Isso não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Mas a gente só vai poder se envolver uns com as vidas dos outros se você compartilhar com os seus irmãos.
De outra forma, se você guardar de forma egoísta, isso não vai ser real. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante nesse exato momento, é sua responsabilidade, seu compromisso procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte, prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa de destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus atribuiu aos pastores a responsabilidade de guardar, de proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferente para os líderes espirituais, pois sabe que esses crentes estão indefesos e impotentes contra as suas estratégias. Ou seja, nós nos fortalecemos na vida em igreja, na vida em comunidade. Vamos lá. Algum comentário, Rê? É só dizer assim, gente, o quanto é sério isso, né? É Porque aqui no muito final sério. que Satanás exulta aos fiéis afastados. Então, a gente, quando vê alguém afastado de Jesus, né, de Deus, da igreja, a gente pode pelo menos começar a mandar mensagem, né? A gente não precisa colocar o evangelho na goela abaixo dessa pessoa. Exatamente. Não é olhar para essa pessoa e falar assim, porque fez isso, porque eu avisei. Não, gente. Sem Não, julgamentos. Com amor. sem julgamento, com amor para essa pessoa, porque um dia pode ser você que vai estar lá e algum cristão vai ter que ter misericórdia pela tua vida, né? Então, eu acredito assim, que em Deus a gente tem que trabalhar a misericórdia no nosso coração, porque Deus, ele trabalhou isso com nós, né? E Jesus fala que a gente tem que perdoar muitas e muitas vezes. Então, não tem limites para o nosso perdão, porque a gente não está aqui para julgar, a gente está para amar outras vidas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É valiosíssimo mesmo. Ô, Rei, eu acho que eu vou terminar de ler e aí a gente faz as considerações finais, pode ser? Já está acabando. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósitos, explico como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para auxiliá-los a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes. Um propósito para o qual viver, pessoas com quem conviver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e a força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um único lugar. Grande promessa também. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para você. A adoração o ajuda a se concentrar em Deus. A comunhão o ajuda a enfrentar os problemas da sua vida. O discipulado o ajuda a fortalecer a sua fé. E o ministério o ajuda a descobrir os seus talentos. E o evangelismo o ajuda a cumprir a sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, criada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus, que é a sua igreja. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no seu comprometimento.
Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros se envolvem com o ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento, ou seja, não vai dar certo. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais e não somente na teoria. Deus quer que você ame as pessoas reais, como a Rê falou, com todas as imperfeições delas, e não as pessoas ideais. Seria maravilhoso se a gente só vivesse com pessoas ideais, mas a realidade não é essa. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. É uma decisão sua participar de uma comunidade da igreja. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros, eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir o pão e às orações. Hoje, Deus espera que você e eu nos comprometamos com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Segundo Coríntios 8:5. Tornar-se membro de uma igreja local é um passo que vem naturalmente a seguir depois da sua comunhão com Deus, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação e a segunda decisão a comunhão com Deus e o comprometimento, Rê, o comprometimento com a tua comunidade. É como você falou, gente, eu acho que essa live tem que ser reassistida algumas vezes para fixar esse entendimento na gente, né? Verdade. Quer comentar, Rê? Não, gente, é isso mesmo. A gente é muito mais fácil nós seguirmos um caminho, né? E Jesus é esse caminho. Então, tem passos a ser seguido para a gente ter uma vida plena, uma vida feliz, abundante, ter sucesso, né? Porque às vezes fica muito vago para as pessoas que estão querendo encontrar Jesus. Mas, gente, é muito mais fácil do que você imagina, né? Então, busca uma comunidade, sente-se pertencente. Fala para Deus: Senhor, eu quero sentir isso. Tem muitas pessoas, eu era uma delas, gente, eu senti um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar. E eu sempre fui rodeado de amigos. Eu sempre tive vários grupos assim que eu me relacionava. A minha família sempre foi muito grande, a gente sempre estava juntos. Eu fisicamente dificilmente estava junto, mas era um vazio. Por quê? Porque eu não me sentia pertencente a Deus, né? A Jesus e a todo esse universo. Talvez quando a gente não sente pertencente a Deus, a gente não sente nem pertencente à nossa vida. E aí a gente fica numa busca, né? Incessante aí de buscar algo e tá dentro de nós, né? Tá dentro de nós. Falou tudo, Rê. Eu acho que é isso, é essa intimidade. Teve um dos capítulos que nós falamos sobre a amizade com Deus. Trate Deus como teu amigo, converse com Ele. Deus quer te ouvir, Deus quer saber das suas angústias, Deus quer te entender. Despeje essa busca incessante nos colos de Deus. Assim, eu vejo que a construção da coisa, é isso que a Rê falou, é muito mais fácil do que a gente pensa. Mas tem que ter compromisso, disciplina, entendeu? É constância, é todo dia, é como a gente falou aqui, de vez em quando frequentar a casa de Deus, você não vai se sentir pertencente. Então, a mesma coisa, né, Rê? Com essa busca das respostas que às vezes a gente não acha, esse vazio, despeja no colo de Deus, seja amigo de Deus e converse, como a gente está tendo essa conversa aqui de amigos, né? Eu só quero frisar, minha amiga, só esses 5 pontos. Quando eu falo assim, a gente tem um caminho para seguir, é isso que o autor traz ali, ó. Ele criou a igreja, que Jesus criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes.
um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e a força para seguir vivendo. Gente, anota isso. Anota e leva para a tua vida. Eu vou começar a praticar ainda mais. Eu vou mergulhar nessas 5 necessidades mais importantes aqui, ó, porque é isso daqui a chave da nossa vida, é isso que nos faz ser pertencentes. E a gente escolhe quem a gente quer ter em nossas vidas, a gente escolhe as nossas amizades e a gente escolhe por quem acordar todos os dias. Então, a gente vai amar todos os seres humanos, mas não são todos que vão fazer parte íntima do nosso dia a dia, né? Então, saber selecionar as Extraordinário. pessoas que vão trazer a edificação para nós também. Então, Nós esse daqui falamos, foi. eu não lembro em qual dia também, sobre nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, então, para que a gente tome cuidado com isso, porque o outro, eu acho que foi ontem, foi na live de ontem. O teu coleguinha direto vai te influenciar, as pessoas com que ele vai te influenciar. Gente, é muito importante você tomar cuidado com isso. E essa questão que nós falamos também, de você compartilhar com as pessoas certas, né, Rê? Porque de repente a gente está falando aqui, não compartilha, abre, mas cuidado com quem você está compartilhando. Tenha a certeza de que as pessoas com quem você está compartilhando a sua vida vão te trazer, vão te agregar, vão te somar, vão te fortalecer, vão te elevar e não te afundar ainda mais. Porque a Rê mesmo falou aqui agora em algum momento sobre somos humanos, então esse cuidado de você saber com quem você está compartilhando a tua vida faz toda a diferença também, né? Realmente, Rê, muito bem reforçado esses 5 passos. O autor fala durante todo o livro desses 5 passos, ele reforça bastante. E força para seguir vivendo, gente. E essa força para seguir vivendo, ela vem se apoiando uns aos outros. E a igreja é uma das maneiras da gente ter forças para seguir vivendo, né? E lembrando que igreja não é só aquele conceito tradicional. Nós estamos aqui como igreja, compartilhando leituras bíblicas, falando de Deus, nos fortalecendo, trazendo o conhecimento mútuo aqui. Isso é ser igreja, isso é se apoiar, isso é crescer juntos, né? Isso mesmo. Eu vou ler então o resuminho do dia, para a gente já finalizar, dia 17, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: sou chamado para pertencer e não apenas para crer. Versículo para memorizar: assim, também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 5. E a pergunta para a gente meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? E aí? O seu comprometimento com a tua igreja local demonstra o seu comprometimento com Deus e o seu amor por Deus? É muito importante, como a gente falou aqui durante essa live. Você está comprometido. É lá também que você vai desenvolver os seus dons. É lá que você vai usar os seus talentos para impactar a tua comunidade. Então, é muito importante. E aí, Rê, mais alguma coisa para complementar? Só agradecer, dizer que foi muito bom, fez muito sentido para mim tudo que a gente falou Bom, aqui. Rê. Olha, realmente gratidão, muita gratidão por você por ter me chamado, pelas pessoas que estão aí nos acompanhando. E é isso, gente. Jesus é o nosso tudo, assim, e nós somos a igreja dele, né? Então É isso mesmo, nós somos a igreja dele e fortalecer cada um desses passos, fortalecer isso em nós. Nós estamos recebendo dia a dia pequenas contribuições, pequenos passos, pequenas orientações, que elas vão ser implementadas na nossa vida aos poucos, né, Rê? Eu acho que essa amorosidade com a gente mesmo também, a gente tem que levar isso em consideração. Vá praticando aos poucos, vai entrando aos poucos no seu templo, na sua igreja. Rê, minha gratidão, minha honra a você, amiga.
por ter participado comigo, por ter compartilhado de todo o seu conhecimento, porque você é uma cristã extraordinária. Eu amo te ouvir. E aí eu queria trazer você aqui para o meu público também, para que eles conhecessem você, para que eles passem a te seguir também. Sigam a Renata nas redes sociais. Ela tem conteúdos assim preciosos, conteúdos assim que não tem preço, tem valor profundo para as nossas vidas. E eu tenho certeza, e por isso que eu queria te trazer aqui para você contribuir também com o pessoal que me acompanha na leitura desse livro, porque a tua vida é preciosa, é valiosa, te amo e te honro. Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada. Com certeza todos serão muito bem-vindos. Tem live hoje à noite, tem amanhã, tem a semana toda de Tem lives e live hoje você à vai, noite você no vai Insta da passar por lá Rê. também, minha amiga. Acompanha. Ontem eu vi que você entrou, mas eu não estava em casa, não Virtual. dava para assistir. Mas hoje eu vou te acompanhar, tá bom? Tá Beijo, bom, então. gente. Beijo, pessoal. Beijo, Tarsi. Até Deus mais tarde. abençoe. Tchau, tchau. Até. Tchau.